Bom dia, graça e paz sejam multiplicados para cada um de vocês através do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós estamos fazendo uma série de estudos do livro de Romanos. Na verdade, nós estamos estudando o livro de Romanos versículo por versículo. Vou fazer uma recapitulação aqui, que nós já temos 2 domingos que estávamos estudando. E rapidamente, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16, fala sobre as saudações e a apresentação, de Paulo nessa carta aos Romanos. E nós levamos quase 1h30 só para poder sair das saudações, porque tem muita coisa ali. E aí, a partir do verso 18 até o verso 32, ainda no capítulo 1, nós vemos a necessidade dos gentios de justiça, por justiça. Lembrando que nas saudações, Paulo explica bem que existem 2 categorias de pessoas somente: judeus e gentios. Como assim, pastor? Os judeus são os filhos da promessa, são os filhos de Deus. E os gentios, que através de Cristo Jesus podem ser adotados como filhos. Nós somos gentios, porque nós não somos judeus de nascença, mas nós somos adotados, nós fomos desejados e trazidos para o Pai. Então nós somos a parte dos gentios. E nós vimos aqui a necessidade dos gentios por justiça. Só para aqueles que não estiveram aqui conosco nas aulas passadas, a justiça é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça. Ele é a graça de Deus feita em carne e trazida para nós. É assim que nós recebemos a justiça. Eu sempre pergunto, porque a gente se vê como pecador. Antes de Cristo, éramos pecadores. Nascemos do pecado. Mas por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Justos, nós fomos justificados. Justificado significa tornado ou transformado justo. Então nós agora não somos mais pecadores. Uma coisa que me deixa muito triste nas igrejas em geral, nós vemos que os próprios pastores, a própria liderança da igreja, continuam ensinando que nós somos pecadores salvos pela fé. Mas se você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, você deixou de ser pecador e se transformou em justo. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados, ou seja, transformados, feitos justos. Se nós tivemos essa transformação, eu não sou mais pecador, eu agora sou justo. E eu explico bem isso, e eu gosto de fazer uma ênfase nisso, pelo seguinte: o gato, ele late ou ele mia? E o cachorro? Você já viu um cachorro miar? Eu já. Pega ele assim, abraça ele, espreme ele. Você vê se ele dá uma miadazinha. Não é? Mas só porque ele deu aquela miada não significa que ele é um gato agora. Significa? Foi o quê? Foi a pressão que eu coloquei nele, fez com que ele miasse. Nós não somos pecadores. Nós somos justos. Isso significa que nós não pecamos mais? Não. Nós cometemos erros. Nós pecamos, mas isso não é a nossa natureza. Não é quem nós somos. Nós somos justos e para a justiça fomos chamados. Amém? Então foi isso que nós vimos aí no primeiro capítulo. Vimos a necessidade dos gentios, nossa necessidade por justiça. Mas Paulo não parou aí. Nós vamos ver hoje a necessidade dos judeus por justiça. Então nós vamos começar Romanos 2, verso 1 a 3. Romanos 2, verso 1 a 3. Lê para mim, Val. O senhor está em inglês de novo aí, né? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque não julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem, sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, que fazes a mesma, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Esse verso aí, quando você começa a ler, você já vê logo que está falando com os doutores da lei, com aqueles que gostam de apontar o dedo e julgar. Você está errado, você tem que fazer isso. Mas eles esquecem que quando ele aponta um dedo, tem 3 apontando para ele, que da mesma medida com a qual ele julgar, ele vai ser julgado. Muita gente usa esse verso para dizer que a gente não deve julgar. O que esse verso está dizendo é que as pessoas religiosas julgam os outros. Deus é o verdadeiro juiz, mas nós precisamos julgar.
nunca as intenções do coração. O Valber me ofendeu porque ele não gosta de mim. Eu estou julgando a intenção. Não, o Valber me ofendeu. Isso é um fato. Eu vou julgar o fato dele ter me ofendido. Só que eu vou procurar, Valber, por que você me ofendeu? Aconteceu isso, isso, isso. Marcelo, me desculpa, eu estava com um problema. Eu tive um problema no trabalho, briguei com a minha esposa, acabei descontando em você. A minha intenção não era essa. Ou seja, eu julguei o ato dele e fui conversar com ele, porque eu não quero que haja um problema. Mas se eu tivesse julgado a intenção do coração, eu jamais iria procurá-lo, porque eu já decidi que ele está com raiva de mim, ou não gosta de mim, alguma coisa assim. Aí eu já me afastei dele. Então nós não julgamos a intenção do coração, mas nós temos que julgar os atos. Se alguém bater na minha cara, não vai ficar assim não. Eu não vou julgar por que a pessoa me bateu, mas eu vou julgar o ato. Eu vou me afastar, eu não vou querer ficar com essa pessoa e vou procurar saber o que está acontecendo, o que eu fiz ou o que está acontecendo. Mas julgar o ato, essa pessoa me bateu por causa disso, disso e disso, isso é julgar a intenção do coração. Vamos ver 2 Samuel, no capítulo 12, nos dá uma ideia bem ampla sobre os religiosos julgando a outros. 2 Samuel 12, versos 5 a 7. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã. Não sei se vocês conhecem essa história. Conhecem a história de Davi, já leram? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Só para vocês terem uma ideia aqui, para mim não ter que ler o texto todo, o profeta Natã vem até Davi e fala: olha, está acontecendo um problema, que um dos camponeses, que tinha uma ovelhinha só, somente uma, e o vizinho dele foi lá e matou e comeu essa única ovelhinha dele, que era a única coisa que ele tinha. E o que matou tem um monte de ovelha, mas ele, em vez de matar uma das dele, ele matou a do vizinho, que só tem uma. E aí Davi, como rei, está fazendo o quê? Julgando, não está? E ele está julgando o quê? A intenção ou a ação? Ele está julgando corretamente. Como rei, ele está julgando a ação. E o julgamento dele foi esse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha... No meu está dizendo o contrário. Não, é morto. Mavek, em hebraico. Morto, sacrificado, morte por violência... é morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Vou parar por aqui. Da mesma maneira com que ele julgou, ele recebeu o julgamento. Ele, como rei, achou muito ruim. Ele achou: não, vamos ter que matar, esse homem tem que morrer. Como é que um homem com tanta coisa vai e tira do pobre coitado que só tem uma? E não foi isso que ele fez com o adultério dele, com a esposa do chefe da armada dele? Ele tinha várias esposas, se ele quisesse, como rei. Naquele tempo era permitido, não tenho ideias, ok? E ele vai e toma a esposa de Urias. E não somente isso, ele ainda vai, para encobrir o seu pecado, o que ele faz? Ele mata Urias, coloca ele de frente e manda todo o exército, na hora que ele estiver lutando, recuar e deixar ele sozinho. Então ele matou, literalmente matou a Urias. E não foi isso que a história de Natã estava contando para ele? E ele mesmo julgou, e com o mesmo peso que ele julgou, o Senhor o julgou. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia com ele, não tirou dele a vida, mas tirou a vida do filho, que foi o fruto do pecado dele. Ok? Nós conhecemos bem a história. Vamos ver no Novo Testamento, João 8, verso 9. A gente está fazendo aqui, tentando entender esses 3 versos, de quanto a julgar, ok? João 8, verso 9. Como é que é o nome do meu amado? Alex. Prazer, Alex. Lê para mim aí, João 8, 9. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. A gente conhece bem essa história, né? Os fariseus, os doutores da lei,
pegaram uma mulher no ato de adultério. É bem importante isso, eu vejo muitas vezes as pessoas pregando quanto a isso, mas esquecem de informar. Ela sim estava cometendo o pecado. Ela foi pega no ato, é o que a Bíblia narra. Sim, ela era culpada. Então ela é trazida para a presença de Jesus. E eles falam: e aí, Senhor Jesus? Você fala, você que é o nosso professor aí, o que a gente vai fazer com ela? A lei diz que eu tenho que fazer o quê? Tacar pedra, apedrejá-la, matá-la apedrejada. E o que você me diz? E Jesus Cristo fala o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E de um a um, como o meu irmão aqui leu, um a um, acusados por quem? Quem foi que acusou a cada um deles? A própria consciência, aqui está dizendo. Eles mesmos reconheceram o seguinte: quem sou eu para tacar uma pedra nela, quando eu também tenho os meus pecados? Por que eu coloquei esse texto aqui? Para que nós possamos entender que quando nós estamos julgando alguém, da mesma maneira como nós vimos com Davi, talvez eu nunca vá cometer um ato de adultério e talvez alguém esteja, eu vou julgá-lo, mas eu posso estar cometendo outros atos também pecaminosos, também errados. Então eu tenho que ser misericordioso com a pessoa, tentar ajudá-lo, como Jesus fez. Ele poderia ter aplicado a lei e ele estaria correto aplicando a lei, correto? Naquele tempo, não teria erro nenhum de falar assim: a lei fala, então nós vamos cumprir a lei. Ele elevou a lei para o amor e mostrou. Quantas vezes você acha que essa mulher não conhecia a lei? Ela conhecia, não conhecia? Resolveu o problema dela? Ela parou de adulterar porque conhecer a lei? Pastor, Pode? E por que eles não acusaram também o homem que estava adulterando? Porque a lei não acusa o homem, somente a mulher. A lei judaica diz o seguinte: se houve adultério, é culpa da mulher. Ela tentou ao marido da outra, então ela é culpada. O marido caiu, coitadinho, tadinho dele, né? Então é a sociedade, né, que coloca da maneira como se é a mulher. E é exatamente por isso que Jesus teve misericórdia com ela. Ela conhecia a lei, ela sabia que era errado, mas ela não teve forças para parar. Ela continuou. Porque a própria palavra diz que o quê? A lei faz o quê? Ela dá força ao pecado. Ela dá vida ao pecado. Porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Porque existe a lei, existe o pecado. Jesus Cristo fala para ela: seus pecados estão? Vai e não? E ela continuou pecando, não foi? Olha que diferença. Vocês estão vendo o julgamento aqui como deve ser feito? Ele julgou. Jesus Cristo julgou. Ele falou que ela era inocente? Não. Ele falou: ela é culpada. Indiretamente a gente lê isso. Ela é culpada. Portanto, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Já dei o veredito. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Meu irmão leu aqui que cada um deles, um a um, do mais velho até o mais novo. Por que os mais velhos saíram primeiro? Não, acho que tem mais experiências, tem mais conhecimento, sabe? Eu já estou aqui, deixa eu sair daqui antes que sobe para mim. E os mais novos estão lá: ih, não tem mais ninguém, deixa eu ir embora também. Então, o amor fez com que ela parasse, e ela não pecou mais. Ela passou a ser o quê? Uma discípula de Jesus. O amor transforma. Ela conhecia a lei, mas ela não tinha capacidade de obedecer a lei sozinha. Então, quando julgarmos, que julguemos da forma correta, como Jesus, que julguemos com amor. Um último texto, Mateus 7, verso 1 e 2. Mateus 7, verso 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Está dizendo aqui para que nós observemos ao julgar, porque com a mesma medida, com a mesma força, com a mesma determinação com que julguemos, será julgado de nós. Muita gente só lê o primeiro verso: não julgueis para que não sejais julgados. A Bíblia não está dizendo que você não pode de maneira nenhuma julgar. O que ela está dizendo é que se você julgar, com a mesma medida será julgado para você. Está escrito aqui: não julgueis para que não sejais julgados. Mas esse é o julgamento de quê? Da intenção do coração.
Mais à frente, no nosso estudo de Romanos, nós vamos ver que nós temos que julgar as atitudes, os fatos. Nós temos que julgar. Nós temos que julgar que esse mundo está indo para o lugar errado, que os nossos líderes estão tentando trazer o pecado, a inconcupiscência para as nossas vidas. A gente tem que julgar isso. Eu, por exemplo, eu faço parte de 2 mundos diferentes, né? Eu sou americano e sou brasileiro. E nos Estados Unidos agora, por exemplo, nos locais públicos, o banheiro, ele é agora unissex. Quer dizer, eu posso ver lá mulher e eu posso entrar no banheiro das mulheres normalmente. E isso eu tenho que julgar isso. Isso está errado. É um local de privacidade que tem que ser permitido para as mulheres. Se hoje existem um terceiro sexo, que é totalmente uma abominação contra Deus, que seja construído um novo banheiro, um terceiro banheiro para eles. Se eles quiserem ter essa... Mas a gente não pode impor que as mulheres tenham que... Ou vice-versa, que os homens tenham que estar no banheiro e uma mulher entrar, certo? Então, é para os dois. Então nós temos que julgar. É errado, tem que ser julgado. Nós não estamos julgando a intenção, mas julgando os fatos. Deu para entender esses 3 primeiros versos? Amém? Quanto ao julgar, o que é o julgar? Nunca julgar a intenção do coração. Sempre julgar os fatos, os atos, as consequências, mas não a intenção do coração. Sim? Quando a pessoa julga, por exemplo, hoje eu fiz uma acusação no caso do meu esposo. Sim. Sei que é verdadeiro, mas ele não entende que eu estou falando é pro bem dele. Eu estou errada? Você julgou o coração ou você julgou a atitude? A pessoa que fez com meu marido. Você julgou a atitude ou a intenção? A intenção. Você não pode julgar a intenção porque você não conhece realmente o coração da pessoa. Eu já vi pessoas magoarem e é claro, ainda disse que eu magoei por causa disso e disse. Não era verdade. O coração da pessoa estava machucado por uma outra coisa e acabou machucando uma outra pessoa. Mas ela ainda afirmou que fez por causa disso e disse. E não era verdade. Um cachorro, quando ele está machucado, ele pode ser o mais dócil, o mais calmo dos cachorros. Se ele estiver machucado e você for tentar ajudá-lo, o que acontece? Então, ele é um cachorro bravo? Ele é vicioso? Ele está com raiva? Ele está acuado porque ele está o quê? Ferido com dor. O ser humano é a mesma coisa. Se você tem um problema aqui e eu venho e toco você, logo depois que você se machucou, adivinha o que você vai fazer comigo? E eu não posso julgar você, poxa, a Patrícia é muito ignorante. Vou falar pro meu irmão, a Patrícia é super ignorante, não fala com ela não. Porque ela só sabe dar patada. O que eu estou julgando? O que você fez comigo ou a intenção do seu coração? Eu te vi naquela hora, naquele momento. Hã? Aquilo que eu te vi naquela hora, naquele momento. Exatamente. Mas você está julgando a intenção. Julgar o ato seria assim, irmão, vamos orar pela nossa irmã Patrícia? Ela não está bem hoje não. Ela me deu uma patada, eu sei que ela não é assim. Ela deve estar com algum problema. Vamos orar, porque de repente quando eu for lá agora com ela, nós estamos no poder da oração, eu já vou de uma forma diferente. Se nós começarmos a fazer isso, mais como Jesus fez com a mulher, que foi pega no ato de adultério, ele não desmereceu o ato que ela estava errada. Como eu não vou desmerecer que você me maltratou. Mas se você fez isso, alguma coisa aconteceu para que você fizesse isso. Do nada ninguém sai ofendendo outras pessoas. Se nós começarmos a pensar nisso, nós vamos evitar muitos problemas. Amém? Verso 4. Romanos 2, verso 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus leva ao quê? Que te conduz ao arrependimento. Então, você despreza a riqueza da bondade de Deus e a sua tolerância e a sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Esse texto aqui, esse verso 4, não encaixa certinho com o texto que nós lemos de Mateus 7? Do que Jesus fez com a mulher? Não foi o amor dele? Não foi a longanimidade? Não foi a bondade, a tolerância que fez com que ela parasse de pecar? Ou foi a lei? A lei já estava antes para ela e não ajudou em absolutamente nada. Foi o amor. Então agora nós vamos desprezar isso? É o que esse verso está falando. Não, não vamos. Como eu estava explicando, não é por causa de alguma coisa que aconteceu que nós vamos desprezar tudo o que foi positivo. Você já reparou que você pode fazer 2.000 coisas certas? Ninguém nota. Você fez uma errada, todo mundo te acusa. Por que isso? É da nossa natureza. Então nós temos que
pegar a natureza de Cristo que vive em nós e começarmos a, poxa, aconteceu isso? Algo deve estar de errado, vamos ajudar o nosso irmão. Fulano saiu da igreja, está em pecado, vamos excluir. Não, vamos lá, vamos visitá-lo, vamos orar por ele. Alguma coisa aconteceu, não é? Temos que ajudar, temos que usar o amor de Deus para fazer isso. Efésios 1:7. O amor de Deus, a bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento. Não é a lei, é a bondade de Deus. Efésios 1:7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que texto cheio e rico, não é? No qual temos o quê? A redenção. Pelo sangue de Jesus temos o quê? Remissão dos nossos pecados. O que é remir ou redimir? É retirar, remover, apagar. Não existe mais. Seus pecados não existem mais, segundo a riqueza da sua graça. Para aqueles que já estão comigo há mais um tempo, o que é a graça de Deus? A grande maioria conhece como favor imerecido. Isso é somente uma consequência. A graça, o que é, minha estudante? O poder de Deus agindo na vida do homem. E quem é o poder de Deus? Quem é a graça feita carne? O próprio Jesus. Ele, através de nós, porque Ele veio fazer a morada na minha vida, essa é a graça. O poder dele agindo na minha vida e eu permitindo. Essa é a graça. Então, segundo a riqueza da sua graça. Êxodos 34:6. Vamos ver a bondade de Deus nos levando ao arrependimento. Êxodos 34:6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, e grande em beneficência e verdade. A minha diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nosso Deus, a bondade dele. Isaías 30:18. Vocês estão vendo que a própria Escritura explica a Escritura. Não é o pastor Marcelo que vai explicar com as ideias dele, é as ideias do Senhor que explicam as ideias do Senhor. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Ele tarda em tomar uma atitude para esperar uma melhor oportunidade de trabalhar em você. Ele é um Deus de justiça. Ele se compadece conosco. Ou seja, Ele vê que mesmo quando estamos errando, não é isso que queremos fazer. Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, esse não faço. Mas o que eu não quero, esse já fiz. Ou seja, o meu coração não está no meu pecado. O pecado foi consequência de algo que está acontecendo na minha vida. Se nós virmos as pessoas assim, uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que tem problema de drogas, adultério, seja qual for o tipo de pecado, seja qual for o tipo de erro, se nós pudéssemos olhar com os olhos do Senhor, ser tardios no nosso julgamento e tentar amá-los e analisá-los o porquê das coisas estarem acontecendo, nós vamos ver. Eu fiz um trabalho durante um tempo com prostitutas e você descobrir que 90 a 95% delas estão na prostituição porque elas foram molestadas quando eram jovens. Então elas já não têm mais nenhum respeito, nenhum valor pelo seu próprio corpo. É fácil para elas serem prostitutas. O que era de valor foi perdido. Então a consequência do ato dela hoje não é para ela ser discriminada e reprimida. A gente tem que analisar onde está a raiz do problema. As pessoas que usam drogas, muitas delas tinham problemas emocionais e acabaram buscando nas drogas uma saída de colocar como você ficar assim meio anestesiado, porque você está com tanta dor de algo que aconteceu, você usa as drogas para se anestesiar, para você não sentir a dor daquilo que aconteceu. Às vezes é uma besteira. Brigou com o namorado depois de 4 anos de namoro, sabe? E ele não queria casar. Aí por causa daquela dor, as pessoas que são fracas, aí vem o inimigo com alguém e fala: não, aqui ó, dá uma cheirada nisso aqui, use isso aqui. Aí alivia naquele momento aquela dor, pronto, você já viciou. Vou buscar mais. Ah não, eu não sou viciado não, eu só tenho isso aqui só para poder essa fase.
Mas aí ela fica viciada de tal forma que começa a roubar em casa, roubar do vizinho, roubar dos amigos para poder comprar as drogas. Aí a gente quer levar para a cadeia. Não. Por que isso aconteceu? Eu trabalho com 5 casas de reabilitação, 4 para homens e 1 para mulheres. E eu vejo o porquê que essas pessoas chegaram ao ponto de terem que estar num centro de reabilitação. Drogados que roubam, se continuar, eles até matam, porque perde a noção da realidade por causa das drogas. Mas qual é o objetivo? Qual é o centro? Qual é o que iniciou isso? Às vezes é uma coisa tão boba, brigou com o pai expulsou de casa. O pai não expulsou de casa, o pai expulsou de casa naquela hora que estava com raiva. Mas aí ela tomou aquilo para o coração e foi embora. Ou ele foi embora e virou andarilha e agora está usando drogas. Então a gente tem que ter compaixão no nosso coração. Como diz aqui nesse verso de Isaías, para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça. E justiça não é aplicar a lei, justiça é amar a pessoa como Jesus fez e verificar por que ela está fazendo isso. Mas é tão difícil amar quem nos magoa, né? Mas amar quem nos ama não tem valor nenhum. Como não? Não tem. Jesus Cristo mesmo falou. Amar quem te ama, qual o valor que você tem nisso? A coisa mais fácil do mundo é amar quem te ama. Só tem valor quando você ama quem está te maltratando. Aí você tem o valor de estar ganhando aquela pessoa. Amar a quem você ama, a quem te ama, não tem valor. Isso é fácil. Qualquer um faz. Seria o que não dá frutos. O fruto só viria se... Qual é o fruto? Só viria se você amar a quem odeia. Exatamente. Aí você vai ganhar essa pessoa. Exatamente. Amar a quem te ama é só você retribuir o que você está recebendo. Isso é fácil. Qualquer um faz. Até um animal irracional faz. Para terminar nessa parte do verso 4 sobre a bondade, 2 Pedro 3, verso 9. Bem no finalzinho, um pouquinho antes de Judas, João, vindo de trás para frente. Apocalipse, Judas, João, aí tem Pedro. 1º e 2º. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns até por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso que ele se tarda. Porque ele ainda tem uma oportunidade, tem a esperança. Ele vai ter mais tempo para trabalhar com essa pessoa. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é assim que nós temos que agir com o nosso próprio. Nos tardar com de delegar esse julgamento. Porque a pessoa pode se arrepender e a gente manter um relacionamento. E ganhar essa pessoa. Então não tomarmos ofensa facilmente, não julgarmos tão rapidamente as pessoas. Amém? Porque é a bondade de Deus que traz o arrependimento. Da mesma maneira como a nossa bondade, nosso amor para com as outras pessoas é o que vai trazer o arrependimento delas para conosco. Se eu for rápido em julgar, a pessoa vai ser rápida em retribuir aquilo e eu quebrei o relacionamento. Eu fechei a porta de poder ministrar e amar essa pessoa e vice-versa. Amém? Vamos lá, verso 5 ao verso 10. Romanos 5 a 10. Romanos 2, 5, 10. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Lembre-se que nós estamos falando aqui dos judeus, dos que são rápidos. Hoje a gente pode colocar como os doutores da lei. Mas pastor, quem são os doutores da lei hoje? Os pastores, os ministros, os presbíteros, aqueles que adoram acusar os outros achando que eles são melhores. Que é assim que os judeus tratavam os outros. Os doutores da lei achavam que eles eram melhores do que todo mundo. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. No dia do juízo final, Deus vai retribuir para cada um de acordo com o que eles agiram, como eles agiram. Lembra como nós começamos aqui? Não julgueis para que não seja julgado. Então é exatamente o que está falando aqui. Está explicando aos judeus para eles observarem e pararem de ficar apontando e dizendo que eles são melhores. Romanos 2, verso 6 agora. Vou ler o 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Para vocês que são novos aqui comigo, que é a primeira vez de muitos aqui, eu pergunto a vocês, aqui nós estamos vendo aqui, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que é a vida eterna? Salvação. Salvação? E quando começa essa vida eterna?
no momento em que nós aceitamos a Cristo, né? Mas o que é realmente vida eterna? Você falou salvação, mas ficou assim meio vago. O que é vida eterna? Porque nós lemos vida eterna em mais de 800 vezes somente no Novo Testamento, a palavra vida eterna. O que é vida eterna? Ela começou no momento em que aceitamos a Cristo Jesus, ela veio através da salvação, do que Cristo fez na cruz, mas o que é a vida eterna? A grande maioria dos cristãos não sabe o que é a vida eterna. Muitos falam que, eu poderia perguntar aqui, eu tenho certeza que vocês iriam concordar comigo. Muitos falam que é quando eu morrer e estiver na presença do meu Senhor, eu vou viver eternamente. Muitos falam que todas as promessas que a Bíblia tem, eu vou poder usufruir delas quando dessa vida eu passar e começar a nova. Só que eu não vou responder para vocês o que é a vida eterna, eu vou deixar o Senhor Jesus responder para vocês o que é a vida eterna. João 17:3. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então já começa respondendo, né? Eu perguntei o que é a vida eterna e o Senhor responde. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Não é isso que daí? Aí veio aí o que é a vida eterna. Que te conheçam a Ti como único Deus. Está falando de você conhecer a Deus é a vida eterna. E também a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Só que essa palavra conhecer vem do grego gnosko. E essa mesma palavra gnosko está em Gênesis 4:1. Vamos ver? Gênesis 4:1. Estou dando uma saidinha aqui que é para botar todo mundo no mesmo entendimento. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Como é que o verso começou? E conheceu. Essa palavra aí, conhecer, é a mesma, gnosko. Peraí, pastor. Quer dizer que eu tenho que conhecer a Deus exatamente como Adão conheceu a Eva? Intimamente? Tão íntimo, que Adão, por conhecer intimamente a Eva, o que aconteceu? Gerou fruto. Ela não teve um filho? O meu conhecer de Deus vai ser tão íntimo que eu vou ter fruto. Qual vai ser o fruto? A gente pode ler em Coríntios os frutos que nós temos desse conhecimento íntimo com Deus. Mas pastor, esse conhecer de Adão e Eva está dizendo que eles se deitaram e se tornaram homem e mulher, né? Marido e mulher, não é isso? Aonde Cristo Jesus vive? Aonde Deus vive? Se Ele está em mim, nós somos um, não somos? Quando um homem se deita com uma mulher no matrimônio, ele se torna o quê? Vocês estão vendo aí como Deus está mostrando que como nós devemos nos relacionar com Ele? Como um. Ele vive em mim. E porque eu agora conheço a Ele de uma intimidade tão grande que eu vou gerar frutos. Da mesma maneira quando um homem conhece uma mulher e eles geram frutos. Essa é a vida eterna. Está escrito aqui. Não tem nem como eu tentar, né? O pastor deu uma assim e parece que... Não, está escrito aqui. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é por isso que a Bíblia não aceita o homossexualismo, porque ele não vai ter o conhecimento com Deus. Desculpa a ignorância. Essa é uma das maneiras. Foi a aula passada, nós falamos disso, que os gentios, por falta de conhecimento da palavra, nos versos anteriores, no capítulo 1, fala exatamente sobre isso, sobre a homossexualidade. Se você depois quiser ler o capítulo 1, no final fala sobre isso. Por causa da idolatria, ou seja, eu não quero ter nenhum relacionamento com Deus, eu vou adorar a natureza, o mundo, meu marido, minha mulher, meu amigo, seja o que for. Por causa dessa idolatria, ou seja, de não colocar Deus no seu próprio lugar, eles acabaram se tornando o quê? Amantes de si mesmo. E se eu me amo primeiro, quero nem saber de Deus, eu sou primeiro, quando eu quiser me satisfazer, como eu vou me satisfazer? Comigo mesmo. Pois é, mas eu sou homem. E eu preciso de alguma outra pessoa para me ajudar a me satisfazer. Como eu me amo tanto, você acha que eu vou procurar o outro sexo? Ou eu vou procurar o mesmo sexo? Porque eu me amo demais. Eu sou perfeito, eu sou o tal. E a mulher é a mesma coisa. E é por isso
é que o homossexualismo. E a Bíblia é clara quanto a isso. E o homem se deitará com outro homem, e a mulher se deitará com outra mulher. E na sua própria carne receberão o pagamento. Ou seja, o pecado vai estar ali, ok? Não tem como gerar frutos, tem? Não. Então ele não vai estar em comunhão com Deus. Não tem. Deus estava fora desde o início. E porque não está em comunhão com Deus, não gera nada. Né? Desde o começo. E aqui é muito claro. Se vocês depois lerem o capítulo 1 de Romanos, ele é muito claro e explica isso. Ok? Deu para entender então o que é a vida eterna? É bem simples. É conhecer a Deus. Pura e simplesmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vivendo a vida eterna nesse exato momento. Porque nós estamos o quê? Conhecendo mais sobre o nosso Deus e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias 4:6 diz o seguinte: por falta de conhecimento, meu povo o quê? Perece ou padece? Quer dizer, morre, está doente. Eu pergunto, nossas igrejas estão saudáveis? Quando estão doentes? Estão perecendo? Estão padecendo? Não estão? Por causa de quê? Falta de conhecimento. Que conhecimento? É conhecer das Escrituras? É estudar? Ou é conhecimento gnosco que nós acabamos de ver o que é a vida eterna? Intimidade com o Senhor. Por falta desse conhecimento, dessa intimidade com o Senhor, o povo está padecendo e padecendo. Eles estão morrendo, literalmente. Nós vemos nas nossas igrejas doentes, enfermos. Por quê? Por falta de conhecimento. Então o problema não é pecado. O pecado foi resolvido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O pecado já não é mais problema. Nosso problema é falta de conhecimento. Conhecimento íntimo com o nosso Senhor. Amém? Parei no verso 7, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Não, verso 9. Verso 8. Verso 7 diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, a vida eterna, ao conhecer a Deus, eu vou conseguir perseverar em fazer o bem. Vou procurar glória, honra e incorruptibilidade. Carol, o que é glória? Opinião, julgamento, ponto de vista de Deus. Pois é, vou mostrar aqui para vocês que isso aqui não é ideia minha não, viu? Isso é da palavra. Mas pastor, por que os outros pastores não ensinam? Porque muitos deles não sabem. Vocês estão vendo aqui, ó, o verso que nós estamos lendo? A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória. Eu vou clicar aqui em cima de glória e vai abrir o dicionário Strong, que é o dicionário bíblico. Esse glória significa doxa, que significa isso: opinião, julgamento, ponto de vista. Opinião, estimativa, boa. De quem é isso? A respeito de alguém, tudo. Opinião, julgamento de quem? Algo que pertence a... Isso é o que é glória. Eu não tirei isso da minha cachola não, tá? Veio daqui da palavra. Isso é a glória. Então quando eu estimo e ouço a opinião e o julgamento de Deus, vai me trazer honra e eu não vou ser corrompido pelas coisas do mundo. Verso 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Você sabe o que significa facciosos? São pessoas que se colocam juntas para agir com uma ação em conjunto. Não é o que a gente chama de facção? É um grupo de pessoas com um bem comum, para fazer algo contrário ao que está sendo da lei ou da sociedade. Isso é uma facção. Então essas pessoas que se juntam para fazer o contrário das coisas de Deus, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, vai ocasionar a eles o quê? Tribulação, angústia, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro. Por que a ele primeiro? Porque ele é melhor do que o gentio? Por que ao judeu primeiro? Porque eles são os filhos da promessa. Lembre-se, nós somos o quê? Adotados. Por serem filhos, o direito deles é como se eles fossem o primogênito. O primogênito não tem mais responsabilidade do que os outros filhos. Então os judeus são os primogênitos do Senhor. Nós somos adotados, nós viemos depois. Mesmo quando a pessoa conhece a palavra, ela não tem que ser primeiro, ela já conhece. Não, aqui nós estamos falando entre os judeus e os gentios. Nós estamos falando dos judeus e dos gentios. Não, eu sei, mas quando a pessoa conhece a palavra, o entendimento, ela tem obrigação e responsabilidade de se cobrar. É isso que a Bíblia está falando. Ao judeu primeiro e também ao grego, que é os gentios. Nesse caso aqui, é a carta aos Romanos, ok? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então nós estamos vendo aí que é através dessa palavra, os judeus também precisam disso. O pecado será julgado e a justiça será recompensada. Verso 6, que nós lemos aí,
Deixa eu só recapitular aqui. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mateus 16, 27. Vamos entender esse verso 6 aí? Segundo as minhas atitudes eu vou ser retribuído. Vamos ver isso aí, para entender melhor? Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tá claro, não tá? Jesus Cristo vai dar a cada um segundo. Então, da maneira com que eu agir, não somente para com Deus, mas para com os meus irmãos e irmãs, eu vou ser retribuído. Essas são as minhas obras. O que eu faço com o meu relacionamento com você, o que eu faço com o meu relacionamento com você, o que eu faço com o meu relacionamento com a minha esposa. Apocalipse 2, 23. Nós fizemos um estudo nas quartas-feiras do livro de Apocalipse, muito bom, sobre as 7 cartas escritas às 7 igrejas. Verso forte esse. Lê aí, irmã. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondo mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Forte, né? Livro do Apocalipse. Só o Senhor revelando que no futuro, esse matareis aos filhos, é os filhos das obras ruins. Aqueles que são, que amam a injustiça, que amam a corrupção. O Senhor vai matar, ou seja, vai estar desligado da vida do Senhor. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Não é somente pelas atitudes, mas principalmente pela nossa mente e pelo nosso coração. Eu posso estar sorrindo para o meu irmão, apertar a mão dele, e por dentro eu estou julgando, eu estou condenando, eu estou amaldiçoando. Não posso fazer isso? Eu posso passar bem com ele, com ela que está me olhando, com ele que está me olhando, mas para Deus, Ele sabe o que está na minha mente e o que está no meu coração. E eu vou pagar por isso. Verso 9. Vamos reler o verso 9 para a gente entender. Romanos 2, 9. Isso. 2, 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiro é o judeu e também ao grego. Lucas 12, verso 47 e 48. Vamos entender melhor isso daí, essa tribulação. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites ou chicotadas. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucas chicotadas ou açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu tenho uma triste notícia para vocês. Vocês já estão enquadrados aqui no que muito foi dado. Porque o muito que nos foi dado é o conhecimento do Senhor. Nós já somos responsáveis por muita coisa com o Senhor, porque conhecemos ao Senhor, e de nós será exigido muito. Para mim, como pastor, muito mais ainda, porque não só de conhecimento, mas a minha influência com as pessoas, o que eu ensino, se estiver errado, eu vou ter que prestar contas quanto a isso. Tudo que se ensina errado, ou que deixa de ensinar certo, vai ser cobrado. É o que está dizendo aqui. A responsabilidade dos professores, dos que ensinam, ela é muito maior do que aqueles que aprendem. Porque você, se aprender, está dizendo aqui, ó, se eu te ensinar errado, cadê? Sob a vontade do Senhor, faz coisas de reprovação. Aqui. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, vocês aprenderam errado de um pastor, mas mesmo assim você aprendeu errado e fez errado, adivinha? De reprovação levará poucas açoitadas ou poucos açoites. Você ainda vai ter que responder por isso, porque é a sua responsabilidade de julgar e ler a palavra por você mesmo, e entender e buscar um relacionamento com o Senhor, e não ficar deixando somente um líder, um pastor, um missionário, um evangelista te liderar pelos caminhos. Você tem a sua responsabilidade de ler a palavra. Eu vou ter que responder pelo fato de ter desviado alguns ou muitos. Então eu respondi certo pro meu marido. Eu falei, vou na igreja e vou orar. Ele falou, você vai na igreja e ora por mim. Eu falei, eu não sou responsável por você. Quem tem que orar por você é você. Salvação é individual. Foi o que eu falei pra ele. 1 Pedro 4:17. 1 Pedro 4:17. Já estou terminando, tá, mas só não quero terminar aqui no meio do verso.
senão na semana que vem fica ruim da gente ir. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A hora é chegada, amados. Não dá para ficar inerte mais. Nós temos que tomar conhecimento e conhecimento íntimo com o Senhor. A hora é chegada. Vamos lá, Romanos 2, 11 a 15. Romanos 2, verso de 11 a 15. A gente encerrar aqui agora. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão o quê? Julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, amados, prestem bem atenção nesse verso, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, eu pergunto para vocês aqui agora, vou dar uma pausa. Valdo, você é judeu? Você é gentio? Então você não tem lei. A lei de Moisés não se aplica para você. Amado, você é judeu? Você não tem lei. A lei de Moisés não se aplica para você. Você é gentio. A lei foi dada para quem? Para os filhos de Deus. Filhos judeus. Nós somos gentios. Como Paulo diz, nós fomos enxertados na videira. Certo? Mas agora, a partir de Jesus Cristo, nós sim temos uma lei. Qual é a nossa lei? Qual é o nosso mandamento? São somente dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esses dois mandamentos mantêm, suportam, sustentam toda a lei de Moisés. Está onde isso, pastor? Está aí na Bíblia. Não. Eu posso, se você quer ver aqui? Deixa eu pegar aqui para você. Mateus 22. 36 disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como gentios, esses são os nossos mandamentos, não é a lei. Pastor, então eu não tenho que obedecer à lei? Não. Pastor, isso não é uma heresia? Não. Pensa comigo. Qual é o primeiro mandamento da lei de Moisés? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o primeiro mandamento nosso? Sobre todas as coisas. Já não estou cumprindo esse primeiro? Não matarás. Não é isso? Mas não matarás? Estou com raiva de você. Não vou te matar porque é pecado. Eu não gosto de você não. Posso dar até uma surra se eu quiser. O que ele diz no mandamento de Jesus? Que é o segundo. Amarás o teu próximo. Se eu amá-lo como a mim mesmo, eu vou dar uma surra nele? Eu vou ficar com raiva dele? Ou eu vou perdoá-lo, seja lá o que for que ele fez? Então, na verdade, esses dois mandamentos, eles suportam, mantêm, sustentam toda a lei. Eu dei essa parada para que nós entendamos bem isso. Nós não estamos debaixo da lei. Nunca estivemos. Nós não somos judeus. Se você quiser falar de lei, essa é a lei. E a gente pode resumir essas duas numa só, que é amar a Deus primeiro e ao meu próximo como a mim mesmo. Então todo gentio que está ainda tendo a lei Está errado. de Moisés, Nunca foi dada para eles. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Romanos 2:11. Vamos continuar lá. Então, na verdade, eu li aqui, verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: se você que não tem lei, você quer viver pela lei você vai ser julgado. Você seria perdoado porque você não tem lei, mas porque você quer seguir a lei que não é sua, pela lei que não é sua, você vai ser julgado. É isso que esse verso está dizendo. 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Por que Paulo diz que é o meu Evangelho? Não é o Evangelho de Cristo Jesus? Porque meu Evangelho, eu estou ensinando para vocês o meu Evangelho agora, que eu recebi de Jesus
E ele é meu agora. Eu só posso dar aquilo que eu... Se eu não tenho, eu não posso te dar. Se esse evangelho não é meu, eu não posso oferecer para vocês. E esse é um grande problema hoje nas nossas igrejas. É dado algo a qual quem está dando não tem. Eu preciso ter isso para mim, eu preciso viver isso para eu poder ensinar, para eu poder dar. Tem que ser meu esse evangelho. Amém? 2 Crônicas, Deus não respeita as pessoas, Ele respeita o quê? A fé. 2 Crônicas 19:7. Eu vou encerrar aqui. Mas a fé não depende de cada pessoa? Não. Como é que ele não vai... A fé não depende de cada pessoa, a fé vem de Deus. Nós não temos nem fé. A fé que nós temos... Em algo você acredita. Pois é, acreditar em alguma coisa. Acreditar em Deus é a fé de Deus agindo em você. Quando você aceitou a Cristo Jesus, não foi você que aceitou com a sua fé. Você não tem fé para isso. Já foi Ele trabalhando em você para que você tivesse para receber o que Ele proveu. Ele e somente Ele proveu, nos deu, nos faz receber. Tudo vem dele e tudo é dele. Mas eu não busquei. Não, Ele te buscou. Quando você vai a uma igreja, não é você que está buscando a Deus, é Deus que já está te chamando. Ele já te fez. Ele já enviou alguém. Onde que ficou? Hã? E o livre-arbítrio, onde que ficou? Mas é o livre-arbítrio. Se eu te convidei para vir para cá, você veio porque você quis ou porque eu te convidei? Porque você me convidou. Você só foi a uma igreja porque Deus te convidou. Ele colocou no seu coração. Vem me conhecer. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Vem. Você está passando uma situação difícil agora? Vem. A gente não faz as coisas. Ele não está usurpando o nosso livre-arbítrio. Ele está nos convidando. Ele nos procurou. Ele nos amou. Ele fez por nós. Em resposta ao que Ele fez, é que eu vou seguir. Você não iniciou absolutamente nada. Você respondeu ao que Ele fez. Ele não tocou no seu livre-arbítrio. Ele providenciou e te convidou a vir. A grande maioria aqui, eu posso ter certeza de que a gente vai perguntar: quando é que você aceitou Jesus Cristo? Quando é que você aceitou Jesus Cristo? Eu estava numa fase super ruim. Mas por que você foi para a igreja? Por que você aceitou Jesus? Não sei, eu senti algo no meu coração que estava me movendo para lá. Aí o fulano me chamou, a Beltrana me disse para ir na igreja dele, o pastor pregou, falou da palavra e eu aceitei. Não foi o Senhor te convidando desde lá da sua casa, dentro do seu problema? E quando não há o problema vem depois. Uma maneira ou de outra. Então olha só, 2 Crônicas 19:7, para a gente encerrar. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem Ele aceita suborno. Não adianta você negociar o seu jeitinho para chegar nos benefícios do Senhor. Ele não aceita parcialidade. O que é isso? As coisas pela metade. Ou você se entrega ao Senhor, ou você é dele, ou você não é dele. Não tem como estar meio lá e meio cá. Não existe isso. Eu sempre falo aqui, a gente não tem um ditado que a pessoa está em cima do muro, não é? Ou seja, está indeciso. Eu tenho um ditado que eu aprendi o seguinte: você quando está em cima do muro, você já reparou que as pessoas sempre vêm e falam assim: poxa, irmão, vem para cá, vem para a igreja, vem conhecer o Senhor, vamos no estudo bíblico. O diabo te chama para alguma coisa quando você está em cima do muro? Sabe por que não? O muro é dele. Você já pertence a ele, não precisa te chamar. Por isso que o lado do Senhor tem que chamar: sai do muro, vem para cá. Então, não tem parcialidade, ou você está ou você não está. Não tem meio termo, não tem parte de mim eu sirvo ao Senhor, mas essa outra parte... Não, você não serve ao Senhor. Ou você serve por um todo, ou você não serve, ok? Vou encerrar aqui para que a gente possa dar continuidade da necessidade do mundo por justiça, mais à frente um pouquinho. Eu espero que vocês possam ter entendido que, capítulo 1, os gentios necessitam da justiça. Capítulo 2, os judeus necessitam dessa justiça. Mas adiante no capítulo 3 nós vamos ver que o mundo necessita dessa justiça. Essa justiça vem somente através de Jesus Cristo. Como é que nós recebemos? Através de um relacionamento, através de um conhecimento gnosco, íntimo e pessoal com o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que possa ter sido de ensinamento, de clareamento de ideias, de que vocês saiam daqui hoje com uma nova percepção do seu próprio relacionamento com o Senhor, de que Ele precisa se estreitar, de que Ele precisa estar mais próximo. Amém? Vou orar com você, baixe as suas cabeças.